Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Vamos então conversar um pouco sobre verificação de modelos e monitoramento da produção com nuvens de pontos. Antes da gente começar, eu queria dar alguns recados. Primeiro, eu vou pedir a gentileza de vocês deixarem o microfone de vocês desligados ao longo da apresentação. Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, por favor, utilizem o chat. O segundo recado seria, a webinar está sendo gravado, então, se vocês quiserem depois rever ou compartilhar com alguém que não pôde assistir aqui com a gente, fiquem à vontade, vai estar disponível nos canais do Construtivo. Eu reservei aproximadamente 1 hora para esse webinar. Acredito que a apresentação não vai durar 1 hora, vai se estender aproximadamente metade do tempo, e aí depois a gente pode interagir, e, enfim, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre nuvens de pontos, falar alguma experiência, enfim, tirar algumas dúvidas, a gente tem esse tempinho para conversar. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou a Paola, eu sou arquiteta e urbanista pela FAU, né? Iniciei a minha saga em 2009 e me formei em 2016. Sou gerente de produtos BIM no Construtivo. Para quem ainda não conhece, o Construtivo é uma empresa de tecnologia com DNA em engenharia. A gente tem muitas soluções para suportar diversas atividades do setor da arquitetura, engenharia e construção, né, que vão desde o gerenciamento e coordenação de projetos e outras soluções no universo BIM. Recomendo depois que vocês deem uma olhadinha lá no nosso site para dar uma olhada nessas soluções. Bom, então, qual que vai ser a nossa agenda de hoje? A gente vai abordar 4 tópicos principais. Vamos começar falando sobre a importância de monitorar a execução de projetos. Em sequência, vamos falar um pouco sobre o problema dos processos tradicionais nesse contexto. Em sequência, vamos entrar na nuvem de pontos, né? Quais que são as potencialidades e quais são as principais vantagens na aplicação dessa tecnologia. E, finalmente, por último, a gente vai falar sobre os processos, então, a gente vai passar um pouco sobre as etapas que precisam ser exercidas para o monitoramento e a checagem de modelos, né, para verificação da qualidade, através da nuvem de pontos. Então, esses são os tópicos, o escopo da nossa conversa de hoje. Bom, então, quando a gente fala sobre as diversas atividades que a gente desenvolve ao longo do processo de projeto, o planejamento e a programação da execução tem grande impacto nos resultados finais de um empreendimento. Isso porque, quando a gente observa sobre um aspecto financeiro de custos, na fase de execução é onde se concentra os principais recursos do nosso projeto, é onde, de fato, o nosso edifício, a nossa construção se materializa. Então, hoje, a gente já tem algumas tecnologias, principalmente com o avanço do BIM, né, o Building Information Modeling, que nos permite simular como que vai ser a organização dessa obra ao longo de um período de tempo, e é muito vantajoso utilizar essas ferramentas, porque a gente consegue, assim, prever alguns conflitos e, dessa maneira, otimizar, enfim, aumentar a produtividade da nossa obra. Mas quando a gente chega, de fato, na fase da execução, quando a gente precisa se confrontar com a realidade, a gente tem que se fazer 2 principais perguntas, né? Então, relacionado a um determinado período de tempo e relacionado ao nosso planejamento inicial, a gente tem que se perguntar se a obra era para estar assim, nesse determinado momento, e a gente tem que perguntar se o projeto foi concebido dessa maneira. Essas 2 perguntas são fundamentais para o controle, né? Então, como que a gente faz para responder essas 2 perguntas? A gente precisa, então, fazer uma coleta de dados em campo, né? Coletar as informações para poder fazer essas análises. E com o objetivo, claro, de, então, fazer o acompanhamento do andamento da nossa obra e
fazer a qualidade da produção, verificar se o projeto está sendo realmente executado como ele precisa ser. Essas duas atividades, elas são muito importantes e elas afetam, consequentemente, o sucesso de um projeto se forem feitas de forma apropriada. Então, como que a gente costuma coletar dados em campos hoje, né? O monitoramento do progresso da obra e da qualidade da execução, ainda, na maioria das vezes, é feito manualmente, né? Então, a gente ainda utiliza muitos registros fotográficos, câmeras, trenas para fazer levantamento, pranchetas, a gente ainda é muito refém de projetos impressos para comparar se a execução está seguindo o que o projetista determinou, e são processos trabalhosos, né, e mais sujeitos a erros, né, principalmente quando a gente vai para projetos de grande escala, como, por exemplo, grandes canteiros, onde, né, diversas atividades vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem obras de terra, concretagem, a própria produção do edifício, a produção da infraestrutura, e são atividades tão complexas, né, que esse tipo de levantamento mais tradicional demanda muito tempo das pessoas, né? Então, a gente precisa caminhar mais para técnicas mais automatizadas e precisas. E como que, nesse contexto, então, eu apresento para vocês a nuvem de pontos, né? Como que a nuvem de pontos pode ser utilizada nesse contexto. Para quem ainda não tem muita familiaridade com esse conceito, nuvem de pontos é um conjunto de pontos definidos em X, Y, Z, né, em sistemas de coordenadas 3D, são capturados através de algum tipo de sensor, seja ele um scanner a laser ou até mesmo drones, a gente pode até trazer nuvens de pontos a partir de fotos, e por essas características, né, a nuvem de pontos, ela se caracteriza como uma fonte eficaz de dados e consegue atender aí diversas demandas cruciais na indústria da construção. Quando a gente compara um levantamento tradicional com um levantamento feito em nuvem de pontos, a gente pode observar algumas vantagens, principalmente um menor custo na operação, é um levantamento muito mais rápido e é um levantamento muito mais preciso, porque você tem exatamente a posição de todos os pontos. Então, aqui é um levantamento, o que a gente costuma fazer através de fotos, né, de uma obra, por exemplo, e, normalmente, a gente precisa tirar várias fotos de vários locais para a gente conseguir ter uma ideia de como que é o entendimento, enfim, como que essa obra está configurada e funciona. Muitas vezes é difícil entender a foto de que parte que é do projeto, e mesmo assim, a gente muitas vezes deixa passar algum ponto desapercebido, e a gente só enxerga isso quando a gente já está no escritório e a gente já não tem mais a informação que a gente precisa. Então, quando a gente compara esse tipo de levantamento com um levantamento em nuvem de pontos, a gente consegue enxergar a diferença, né? Então, quantas fotos seriam necessárias para eu conseguir ter esse mesmo nível de compreensão do meu canteiro de obras, da minha execução? E, claro, algumas pessoas, né, falam que uma imagem significa mais do que 1000 palavras, eu até me arrisco a dizer que uma nuvem de pontos vale mais do que 1000 imagens, né? E, além de tudo isso, claro, já existem algumas soluções de câmeras 360, com imagens imersivas, mas é importante considerar que a nuvem de pontos, além de ser uma alternativa para fazer esse monitoramento, e, enfim, eu conseguir interagir melhor tirando medidas, tirar algumas avaliações geométricas do local, eu consigo fazer uma retroalimentação do meu projeto a partir desses dados capturados em campo. Então, como que funciona um fluxo de trabalho com nuvem de pontos, né? Então, primeiro, você vai determinar, durante a sua obra, diversos marcos, diversos pontos que vocês vão fazer esse levantamento para o monitoramento, né? Todos esses pontos que foram determinados ao longo do seu cronograma, eles vão ser capturados a partir de alguma tecnologia,
seja ela um scanner terrestre ou até mesmo drones, né, que é uma tecnologia que está se ficando cada vez mais popular aqui no Brasil e realmente apresenta muitas vantagens quando o canteiro de obras tem grandes escalas, né, um canteiro muito horizontal. Depois dessa primeira etapa, né, de captura, a gente vai fazer um registro dessa nuvem de pontos. O que é um registro? A gente, quando vai fazer esse levantamento em campo, a gente vai ter que tirar várias cenas ou várias fotos, enfim, várias tomadas de imagens, né? E aí a gente vai precisar juntar todas essas cenas em uma única nuvem, em um único arquivo, para a gente conseguir exatamente ter esse entendimento completo do modelo, do canteiro de obras. Por fim, a terceira etapa seria o gerenciamento desses dados, né? Muito provavelmente, mais de uma pessoa vai ter que ter acesso a essa nuvem de pontos para, enfim, dar a aplicação e o uso que é necessário, para, enfim, chegar na documentação, né, e monitoramento do andamento da obra, controle de qualidade e o levantamento e a retroalimentação do projeto. Então, esse seria o fluxo até os usos finais. Aqui, eu vou detalhar mais com vocês a partir do passo 3, né, do gerenciamento dos dados. E para me dar esse suporte, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Cinto. O que é o Cinto? O Cinto é uma plataforma colaborativa para visualização, compartilhamento e gerenciamento da nuvem de pontos. Além disso, além de eu conseguir compartilhar essa nuvem com diversas pessoas, ele me permite fazer comparação entre nuvem de pontos e modelos BIM, porque é uma ferramenta que tem suporte com formato IFC, e além disso, a gente vai ver outros recursos que ela disponibiliza. Só um minutinho. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Sim, ok, o áudio está perfeito. Estamos escutando. Então tá bom. Vamos lá. Então, além desses recursos do modelo, eu vou mostrar outras ferramentas com comentários, medições e até a mesma possibilidade de fazer alguns relatórios. Bom, então, quando a gente fala em monitoramento e acompanhamento da obra, a gente tem esse caso prático, nesse exemplo, onde a gente fez diversos levantamentos ao longo de alguns meses, né, de uma obra corporativa, de uma laje. E a partir desse levantamento em diversos pontos, a gente conseguiu verificar como que foi a evolução do projeto e realmente visualizar como que a obra aconteceu. Para auxiliar a gente nessa visualização, um outro recurso que a gente fez uso dentro dessa plataforma, o Cinto, a gente organizou esses diversos escaneamentos que foram feitos ao longo do tempo em uma linha, né, com as datas e as horas que elas foram tiradas, e isso permitiu a gente ter uma visualização melhor de como aconteceu a obra e acompanhar e ver se realmente ela foi uma execução que bateu com o cronograma idealizado na fase de planejamento, né? Então, como que funciona? Ela vai mostrando, vai iluminando os escaneamentos, as cenas que foram tiradas com o tempo, e aí você consegue visualizar como que foi a transformação da obra. Paula, Oi? saiu do modo apresentação, acho que o pessoal não está vendo a tela, tá? Tá. Agora, estão vendo? Não. Leandro? Alô? Eu estou vendo, Paula. Você está vendo? Estou vendo normal. E agora estou vendo normal também. Tá. Bom, eu vou voltar, então, esse vídeo, só para, né, se alguém, por acaso, acabou perdendo. Só retomando rapidamente, então, nesse vídeo a gente fez os escaneamentos em diferentes datas, organizadas ao longo de uma linha do tempo, e aí, né, ele tem um recurso onde você consegue dar um play, assim, digamos assim, e aí você vai fazendo essa visualização ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala em monitoramento da obra com nuvem de pontos, é basicamente isso, é fazer a captura em diferentes estágios da sua obra,
vai colocar esses dados, vai tratar esses dados, vai colocar ele dentro da plataforma para poder gerar essa visualização, enfim, e tomar decisões, tomar medidas, e fazer todas as consequências que por aí vem. Quando a gente fala, então, em qualidade da execução, qualidade do projeto, um outro fluxo possível é esse que eu vou demonstrar aqui agora nesse vídeo. Então, como funcionou? A gente fez os escaneamentos, né? E fez o upload do modelo também. Fomos para a visualização. E aí, como todos os modelos estão no mesmo sistema de coordenada, ele já se sobrepõe. E aí eu já consigo fazer essa comparação entre a nuvem, entre o dado capturado na realidade e o projeto. Então, por exemplo, a gente já numa tomada inicial, né, nas primeiras capturas no canteiro de obras, na execução, a gente já conseguiu comparar e ver como que esse projeto, de fato, ia se materializar na realidade. Isso já permitiu tomar algumas conclusões, tomar algumas análises e verificar se realmente o projeto estava de acordo com o ambiente que ele ia ser, enfim, adaptado ao ambiente que ele ia ser construído. Por exemplo, aqui a gente conseguiu visualizar uma interferência entre uma eletrocalha que estava prevista no projeto e um tubo de sprinkler existente. A gente tirou medidas, verificou se realmente é possível essa distância por norma, por exemplo. E o legal dessa ferramenta é que ela também, como todo mundo tem acesso a ela, eu posso usar ela como uma ferramenta de comunicação, né? Então, eu faço uma anotação em determinado ponto, vou sinalizar que isso é um problema, né? Que o engenheiro elétrico vai ter que, enfim, tomar alguma providência em relação a essa tubulação de sprinkler. E vou pedir para ele, né, fazer as avaliações e as mudanças necessárias no projeto de acordo com aquilo que eu capturei na realidade. Designei isso para alguém e criei a anotação. E, claro, isso só foi possível, essa verificação prévia que ia dar um problema futuro no projeto, porque essa tubulação de sprinkler não foi modelada, e aí, portanto, os projetistas não consideraram ela no seu projeto. Então, eu posso pedir, a partir daí, que o projetista responsável, por exemplo, o projetista de hidráulica, modele isso, arrume o modelo e distribua novamente para as outras disciplinas. Né? Então, antes mesmo da obra começar, eu já consegui ter uma visão muito clara de possíveis conflitos e outros tipos de problemas que poderiam acontecer. Então, dando continuidade a esse fluxo, né, a gente observou um conflito entre a eletrocalha e uma tubulação de sprinkler. A partir daí, o projetista de elétrica, ele pode entrar dentro dessa plataforma e baixar esses dados, essa nuvem de pontos, para então fazer a modelagem dentro do seu projeto. A gente vai observar isso como funciona agora. Então, a gente simulou aqui essa dinâmica, né, entre várias pessoas de um time. O engenheiro vai ver o recado que, de repente, um coordenador mandou e vai poder pegar exatamente a informação que ele precisa adicionar no seu projeto. Ele não vai precisar baixar a nuvem inteira, né? Dependendo da escala que tiver, fica muito difícil trabalhar isso, fica um arquivo muito pesado. Então, ele tem possibilidades de fazer cortes, né, caixas de seleção, para selecionar exatamente a informação que ele precisa.
né? Então, ele selecionou a tubulação de sprinkler que estava faltando no modelo. Salvou essa seleção e vai exportar isso para o seu computador e aí fazer a modelagem. Ele pode exportar isso em diversos formatos, né? A nuvem de pontos tem alguns formatos padrões, como o E57, RCP, se de repente você está trabalhando num fluxo mais próximo da Autodesk. E aí, aqui, por exemplo, né, a gente vai fazer a importação desse dado capturado no Revit, para fazer a modelagem da tubulação. E, claro, é importante falar que nem sempre, mesmo com essa pré-filtragem, é fácil fazer manipulação de nuvem de pontos, né? Pode ter muito ruído, pode ter muita interferência de dados. Então, para ajudar a gente nessa tarefa, a gente utilizou uma outra tecnologia, que é um plugin desenvolvido pela Leica, que se chama CloudWorks. Esse plugin tem integração com os principais softwares de modelagem, então Revit, Navisworks, até mesmo AutoCAD, entre outros. E ele permite eu fazer seleções, ele permite eu mudar a densidade da nuvem de pontos, colorir a nuvem de pontos, enfim. Ele não vai vetorizar o projeto, né, que é transformar a nuvem de pontos em elementos, mas ele já consegue identificar alguns componentes, como, por exemplo, uma tubulação. Então, eu identifiquei o elemento que eu quero modelar, fiz uma caixa de seleção, e aí ele já transformou para uma tubulação de sprinkler, né? Aí, a partir daí, eu vou fazer alguns ajustes, e, utilizando a própria informação da nuvem de pontos como um gabarito, né, um gabarito super preciso, eu vou retroalimentar o meu projeto a partir desses dados que eu capturei em campo. Muito mais fácil, muito mais rápido. Se eu tivesse, né, na trena, eu ainda teria que ir para a obra, teria que tirar a medida, teria que garantir que essa medida está correta. Enfim, são processos muito mais automatizados e muito mais precisos, que garantem maior qualidade para o projeto. Um outro recurso que essa ferramenta me auxilia nesse fluxo de retroalimentação e verificação da qualidade do que foi executado é uma comparação automática entre nuvens. Eu posso comparar uma nuvem com uma nuvem, ou eu posso pedir para ele comparar automaticamente uma nuvem com um modelo, né? Então, aqui a gente selecionou uma determinada nuvem de pontos realizada num determinado período, e agora a gente está sobrepondo com o modelo BIM para poder comparar como que foi a execução desse projeto. Então, eu vou pedir para ele fazer essa comparação, e aí ele vai colocar em verde o modelo, e em vermelho o que foi capturado na obra, só que está diferente geometricamente em relação ao modelo. Então, a gente observa, por exemplo, que o forro está maior, que a eletrocalha foi executada mais para a direita. E aí, para a gente ter essa visualização melhor, a gente pode ir para esse outro recurso de comparação, onde ele vai alternando, né, entre modelo e nuvem de pontos. E aí eu consigo ver em cores reais essa diferença. Então, isso para a qualidade de execução, dependendo da fase que eu estiver fazendo isso, eu posso conseguir ter um tempo de reação importante para, de repente, avisar a obra que alguma coisa não está acontecendo do jeito que ela deveria acontecer, ou, de repente, se for necessário, avisar o modelo, enfim, já detectar e conseguir mudar diversos tipos de situações que poderiam me causar muitos problemas. E eu posso ir fazendo essa comparação, então, ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que eu vou monitorando o progresso da obra em relação a um cronograma, eu consigo fazer essa verificação de qualidade de execução e ver realmente como que está o desempenho da minha equipe. Bom, a gente viu, então, que
em relação à aplicação de nuvem de pontos, nesse recorte específico que a gente fez aqui para monitoramento de obras e verificação de qualidade, né? São algumas aplicações possíveis, mas, é claro, a gente tem que lembrar que uma nuvem de pontos, ela tem diversas aplicações, né? Normalmente, uma das grandes dificuldades ainda de trabalhar é que muitas pessoas não sabem exatamente o que fazer depois, né? Ah, legal, eu tenho uma nuvem de pontos, o que fazer com isso? Como a gente viu agora, claro, a gente tem que ter uma tecnologia por trás para dar um suporte, para a gente conseguir desenvolver todas essas análises, mas, assim, a infinidade de aplicações é gigantesca, né? E isso não só para o setor de civil, né, de edificação. A gente pode fazer isso para infra, monitoramento de obras de arte, a gente pode fazer isso para energia e saneamento, para o setor da indústria, e para diversas fases do projeto, né? Mesmo na fase de operação e manutenção, por exemplo, a gente pode utilizar essas capturas para dar treinamentos, para fazer manutenção preventiva, né? Porque você vai ter um retrato real de como que a sua obra, como que a sua instalação vai estar. E aí fazer planejamento de modernização, fazer novos projetos, retrofits, né? Utilizar a nuvem de pontos para modelagem mesmo, e fazer, de repente, também checagens de segurança. Então, como que o construtivo, como que a gente pode ajudar nesse processo, né? A gente dá consultoria na aplicação de nuvens dentro do processo BIM, né? A gente ajuda como deve ser exatamente esses fluxos, quem são as pessoas responsáveis, como que realmente isso deve acontecer. A gente faz a realização de levantamentos de nuvem de pontos, né? A gente faz até a gente faz basicamente todo o processo, né? A gente realiza os levantamentos, faz aquele registro das cenas que eu comentei, que seria o passo 2. A gente fornece esse portal para publicação de nuvens e o gerenciamento desses dados e poder fazer essas comparações. E a gente, claro, dá o treinamento e capacitação na utilização dessas nuvens. Caso vocês necessitem também, vocês fazer esse serviço, eu tenho uma demanda muito grande, enxergo que a nuvem de pontos é uma aplicação interessante para a minha obra, enfim, a gente também realiza a venda de equipamentos, né, os scanners, a gente treina para utilizar esses equipamentos, tanto na parte do hardware como na parte do software, né, a gente vai auxiliar vocês a mexer e a fazer esses registros. A gente também faz um apoio na definição e o planejamento desses levantamentos, porque uma utilização de nuvem de pontos é rápido, mas você precisa planejar no seu canteiro exatamente quais são os lugares mais estratégicos para fazer essa captura em campo. Bom, obrigada, era isso. Como eu comentei com vocês, a ideia mesmo era fazer uma conversa aí mais rápida para a gente conseguir interagir